Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz, amados alunos do curso bíblico Palavra que Cura. Mais uma matéria para a glória de Deus. Estamos na 19ª matéria do curso bíblico e sabe, meu coração se alegra, transborda de alegria em saber que você, aluno, tem perseverado, tem persistido em continuar o curso, mesmo diante de algumas circunstâncias, de alguns problemas que vêm para nos tentar frear, para nos fazer com que paremos na nossa caminhada, mas você tem perseverado. E eu quero te dizer, continua firme, continua perseverando, porque como eu falei nas outras matérias que eu estava aqui também dando aula para vocês, a gente sabe que a nossa vida, a sua vida, jamais será a mesma depois desse curso bíblico que você está fazendo. Então, nós vamos para a nossa 19ª matéria. Como eu falei, meu coração está alegre em poder estar mais uma vez aqui junto com vocês. É uma matéria que eu amo muito, sobre oração, e meu coração está muito alegre. Então, antes de tudo, vou me apresentar. Meu nome é Camila Lira, né? Você que ainda não me conhece, estou aqui para trazer essa matéria para você ser uma portadora da palavra do Senhor e que assim o Espírito Santo possa me usar para que assim ele venha trazer sabedoria para você, aluno que está aí do outro lado. Então, antes de mais nada, vamos começar orando, rendendo graças ao Senhor por mais essa matéria, por mais esse dia de aula, essa noite de aula, não sei qual horário você está assistindo, mas vamos agradecer ao Senhor neste momento. Então, em reverência ao Pai, fecha teus olhos aí onde você estiver e vamos estar orando ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, vamos à Tua presença neste momento, Senhor, e te pedimos, Espírito Santo, que você desça aos nossos níveis. Te pedimos que o Senhor nos traga sabedoria, que o Senhor nos traga discernimento, que o Senhor nos encha de Ti, Pai, pois queremos cada vez mais, Senhor, ser parecidos contigo, queremos cada vez mais, Senhor, ser verdadeiramente discípulos, não queremos ser só ouvintes, não, mas queremos ser discípulos Teus, que por onde passa, exala o Teu bom perfume, que por onde passa, Senhor, traz para o mundo, Senhor, aquilo que está dentro, a tua presença, que por onde nós passarmos, possamos fazer a diferença, Pai. Oh, Senhor, cremos que o Senhor é o maior interessado em nos encher nesta aula, em nos encher neste dia. Oh, Senhor, e queremos te dizer, Espírito Santo, que você é bem-vindo, Senhor, nesta matéria, nessa sala de aula. O Senhor é bem-vindo também, Senhor, nesse curso, que o Senhor possa estar nos direcionando em todas as coisas, que o Senhor possa estar me usando, Senhor, para ser um instrumento Teu, Pai, que eu venha falar apenas aquilo que está no Teu coração, que eu venha falar não as minhas palavras, mas sim a Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela muda vidas. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está, Senhor, assistindo essa aula de hoje, Pai, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, sabedoria, que o Senhor possa estar descendo aos níveis, que o Senhor venha ajustar áreas que precisam ser ajustadas. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Então, vamos para a nossa matéria, que no primeiro ponto diz, introdução. Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Nessa matéria, nós vamos conhecer e entender mais sobre a oração, para que possamos ter cada vez mais uma vida de oração, que também é o que Deus deseja para nós.
Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz que nós devemos estar orando constantemente. Ou algumas traduções dizem orando em todo tempo. Ou orando sem cessar. E ele recomenda aqui que nós estudemos a palavra do Senhor através da Bíblia, tradução King James. E aqui ele diz, olha, que o Espírito Santo nos esclareça mais a palavra de Deus, a palavra que cura. Aleluia! Então vamos para o primeiro capítulo. O que é oração? Segundo a Bíblia, é falar com Deus. Oração é falar com Deus. Observações. Orar é falar com Deus. E resposta de oração é Deus falar conosco. Mesmo já sabendo os nossos pensamentos e o que vamos falar, Deus deseja que oremos, ou seja, que falemos com Ele. Porém, se um cristão não tem condições de falar, de se comunicar com o Senhor por pensamentos, pois Ele é justo e desce ao nível de cada um. Então aqui a palavra nos diz que orar, a apóstola nos diz, orar é falar com Deus. E a resposta de oração é Deus falar conosco. Quando nós estamos ali envolvidos na oração, na presença do Senhor, o Senhor fala conosco. E ele diz também que se uma pessoa tiver alguma deficiência ou então não puder falar, Deus desce ao nível, ele entende os pensamentos. Então, nós precisamos cada vez mais entender que oração é estar em comunhão com Deus, falando com Ele. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, versículo 4, que diz assim. Salmos 139, versículo 4. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Aqui o salmista está dizendo, mesmo antes de falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mas mesmo assim, Ele deseja que eu e você fale, que eu e você ore, que nós falemos com Ele. Lá em Mateus, capítulo 6, abre tua Bíblia também lá, Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aqui ele também diz que mesmo antes da gente falar, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Mas mesmo assim, Ele deseja que eu e você tenhamos comunhão com Ele através da oração. Uma vida de oração. Vamos para o próximo capítulo, que diz assim, capítulo 2. Os filhos de Deus têm acesso livre ao seu Pai. Por quê? Sim. Veremos o porquê nos tópicos seguintes. Quando Deus criou o homem, ser humano, homem e mulher, ele era perfeito em seu espírito, alma e corpo. E por isso tinha perfeita intimidade com o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher.
aqui a gente pode ver que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles eram perfeitos, espírito, alma e corpo. E por eles serem perfeitos, espírito, alma e corpo, ainda eles não tinham pecado, eles tinham uma perfeita intimidade com o Senhor. Aí no capítulo 2, ainda em Gênesis, capítulo 2, versículo 19 ao 24, diz assim: Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse ou correspondesse. Aqui a gente pode ver, o homem era perfeito, ele não tinha nenhuma deficiência na sua alma, na sua mente. Então, ele deu um nome a todos os animais da terra. O Senhor deu essa responsabilidade a ele. Adão deu o nome a todos os animais da terra. Por quê? Porque ele era perfeito. Ele era muito inteligente. Então, aqui no versículo 21, continuando, diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui a gente pode ver que eles eram perfeitos, espírito, alma e corpo, como eu falei, e que Deus deu responsabilidade a Adão. Deus poderia ter colocado o nome nos animais, mas ele disse: não, eu vou dar essa responsabilidade a você, Adão, de colocar o nome nos animais. Então a gente vê que Adão, ele tinha uma mente, os pensamentos, ele tinha uma inteligência, ele era perfeito. Então aqui continuando diz assim: por causa do pecado de Adão, a humanidade perdeu a perfeição no espírito, na alma e no corpo, e por isso perdeu a perfeita intimidade com Deus. Por causa do pecado do homem, o homem foi afastado de Deus. Quando Adão decidiu desobedecer a Deus, comer do fruto proibido, que ficava da árvore do bem e do mal, então ele se afastou de Deus. Então, ele não passou mais a ter o espírito e a alma e o corpo perfeito. Muito pelo contrário, ele perdeu essa posição de perfeita intimidade com Deus. Ele perdeu a posição de homem perfeito, de filho de Deus. Ele se tornou um pecador. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, para a gente entender melhor. Aleluia. Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, esse homem foi Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir do momento que Adão pecou, a humanidade passou a ser pecadora, por conta desse homem que decidiu desobedecer a Deus. Aí em Romanos, capítulo 1, vamos lá, em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então aqui a gente pode ver que depois do pecado, os pensamentos do homem eram fúteis, eles se tornaram
pessoas fúteis que não agradavam a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com este mundo, muito pelo contrário, a gente precisa estar renovando a nossa mente através da palavra, porque depois que Adão pecou, Jesus teve que vir para salvar a humanidade, nos tirar dessa posição de pecador, essa posição de afastamento do Senhor, do Pai, né? Então Jesus nos reconciliou com o Pai. Mas mesmo assim, o que é perfeito em nós é o nosso espírito. A nossa alma, ela precisa estar sendo renovada dia após dia pelo poder da palavra. E nós precisamos dominar o nosso corpo. E só iremos dominar através da busca da palavra, através da comunhão com o Senhor. Então, continuando aqui no próximo, diz assim: nas dispensações e alianças do Velho Testamento, para que as pessoas que tinham aliança com Deus pudessem se relacionar com Ele através da oração, era necessário constantemente sacrifícios de animais fossem oferecidos ao Senhor. Então, constantemente, as pessoas precisavam sacrificar animais para poder ter uma comunhão com Deus e seus pecados serem perdoados. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 8 e 9. Diz assim: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abraão no Egito. Então, aqui a gente vê que Abraão, ele construiu um altar perante o Senhor. Ele dedicou esse altar ao Senhor. Aqui a gente pode ver que Abraão, ele construiu um altar ao Senhor. E a palavra hebraica traduzida por altar, nesta e em outras passagens do Velho Testamento, significa lugar de sacrifício, como aqui diz na explicação. Então, continuando, nas dispensações e alianças do Velho Testamento, para que as pessoas que tinham aliança com Deus pudessem se relacionar com Ele através da oração, era necessário que constantemente sacrifícios de animais fossem oferecidos ao Senhor. Aí a gente vê aqui, olha, percebemos, portanto, que Abraão ofereceu sacrifício a Deus e por isso pôde invocar o seu nome, ou seja, por isso ele pôde orar, ele pôde estar na presença do Senhor. Aí aqui tem 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao 15, e capítulo 8, e alguns versículos 5, 22 e 50 ao 54, você pode estar lendo na sua casa. E tem uma explicação. Nestes versículos do capítulo 8 de 1 Reis, vemos os sacrifícios de animais relacionados à oração. E vemos também algo feito apenas na dispensação da lei, a necessidade de orar no templo de Jerusalém em direção a esta cidade. Vamos abrir aqui em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava ao Senhor, agradecendo a Deus. A gente pode ver, olha, que 3 vezes por dia Daniel se ajoelhava, estava na presença do Senhor, estava invocando o nome do Senhor. Vamos para o próximo, que diz assim: por causa do perfeito sacrifício de Jesus, no qual derramou o seu sangue, nós, os filhos de Deus,
fomos libertos da natureza do pecado. E por isso não precisamos mais sacrificar animais para poder orar, pois temos acesso livre à presença do Senhor, ao Santo dos Santos celestial. Aleluia! Antes, como a gente viu, era necessário sacrifício de animais. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, ele foi o perfeito sacrifício. Então, por causa de Jesus, não é mais necessário estar fazendo sacrifício de animais para estarmos na presença do Senhor, para orar ao Senhor, porque Jesus, ele já fez esse sacrifício por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Aleluia! E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos orar, estar na presença do Senhor em qualquer momento do dia. Nós não precisamos marcar a hora para estar na presença do Senhor. Não, o Senhor está disponível a qualquer momento. Nós só precisamos decidir estar nessa presença, porque Jesus já conquistou isso para mim e para você. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 1, vamos ver lá. Colossenses capítulo 1. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia! A gente vê aqui que por causa de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Por causa de Jesus, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino dele, para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Vamos abrir agora em Hebreus, nossas Bíblias, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 22. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 22, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aleluia. Continuando. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aqui a gente pode ver que nós podemos entrar com ousadia, com confiança na presença do Senhor. Ele diz assim, olha, entre com confiança no lugar santíssimo, ou seja, na presença do Senhor. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Porque Jesus decidiu derramar o seu sangue em nosso lugar. Ele decidiu ser o sacrifício perfeito para que assim eu e você pudéssemos estar na presença do Pai. E a palavra de Deus diz que por causa dele o véu foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, nós podemos entrar na presença do Senhor sem culpa, sem condenação. Nós podemos estar nele porque foi para isso que ele veio, para nos reconciliar com o Pai, para que eu e você pudéssemos ter essa intimidade, essa comunhão, pudéssemos ter uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor. Então nós podemos estar sim e sem culpa, sem condenação. Muitas vezes a gente não quer orar, muitas vezes a gente não quer falar com o Pai, porque às vezes pecou durante o dia, falou alguma coisa que não devia, saiu um pouco do caminho, mas a palavra de Deus diz que quando a gente confessa os nossos pecados ao Senhor, quando a gente diz, Pai, eu errei, me perdoa porque fiz isso, porque fiz aquilo, e a gente se arrepende de todo o coração. Se arrepender é não fazer mais. Se já chegou luz para mim e para você em relação a tal coisa que a gente fazia, que a gente cometia, que desagradava a Deus, a gente tem que
pedir perdão e deixar. Então, quando a gente erra e pede perdão e deixa, nós podemos entrar da mesma forma que entrávamos, com ousadia. Mas muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente: olha, se eu fosse tu, eu não orava não, porque tu fizesse isso, tu fizesse aquilo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não quer que eu e você tenhamos comunhão com Deus. Ele não quer que eu e você tenhamos uma vida de oração, porque uma vida de oração faz com que eu e você cresçamos, faz com que a cada dia nós diminuamos de errar, faz com que eu e você a cada dia andemos da forma que agrada a Deus, andemos no fruto do Espírito. Então, eu não ia falar isso, mas veio ao meu coração: se porventura você errar como eu também erro, nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de amadurecimento, de crescimento, mas se porventura a gente errar, porque a gente vai errar na nossa caminhada cristã, mas a gente se arrepender de todo o coração e pedir perdão ao Senhor, nós podemos entrar com ousadia na sua presença, porque o maior sacrifício Jesus fez por mim e por você. Amém? Então vamos aqui para observações que tem aqui. Vemos com isso que a intimidade dos salvos do Novo Testamento com Deus é superior à intimidade do povo do Velho Testamento. Aleluia. Aí na segunda observação diz assim: a diferença do tipo de intimidade que o homem tinha com Deus antes da queda e da intimidade dos salvos na dispensação da graça é que Adão e Eva viam Deus, enquanto que nós ainda não o vemos, a não ser que ele opere o dom do Espírito Santo, chamado discernimento de espírito, que é ver, ouvir, sentir, etc., na dimensão espiritual pelo poder do Espírito Santo. Então a diferença que existia era essa: Adão e Eva falavam com Deus, Deus visitava eles falavam com ele face a face, eles viam Deus, mas a gente não vê ainda o Senhor. Vai chegar o dia que a gente vai ver. Mas a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 10, 11. Vamos abrir lá para que a gente possa entender de uma forma melhor. 1 Coríntios, capítulo 12. A palavra diz que existe esse dom de discernimento do Espírito. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aí no versículo 10 ele diz: a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Aí no versículo ele diz, no versículo 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ele a distribui como quer. Então, se o Espírito Santo quiser trazer para nós esse dom de discernimento de espírito, ele vai nos dar. A gente não precisa estar pedindo: Senhor, eu quero te ver, Senhor, me mostra o Senhor quando estiver orando. Não, porque ele dá como ele quer. Amém? Então, vamos para o capítulo 3, que diz assim: a oração mecânica e a de todo o coração. A oração mecânica e a de todo o coração. Vamos lá. Oração mecânica é a oração onde falamos desatentos, desconcentrados, com nenhuma ou com pouca fé. Por conta disso, a oração mecânica, nós muitas vezes repetimos as mesmas palavras, falamos muito rápidos, não nos lembramos de muitas coisas que falamos quando terminamos de orar. Então aqui a gente pode ver, né? A oração mecânica é aquela oração que a gente, assim, às vezes está orando ali, mas nem está sabendo que está falando mecanicamente, está desatento, está desconcentrado. Eu já orei. Vez ou outra, eu oro assim, a oração mecânica. Quando eu vejo que eu estou orando mecanicamente, eu digo: meu Deus, me perdoa. Começo tudo de novo, porque essa oração mecânica não agrada totalmente ao Senhor, não agrada a Ele, porque Ele quer que eu e você, a gente vai ver, nós estejamos na presença dEle
que eu e você oremos a Ele de todo o nosso coração. E quando a gente ora essa oração mecânica, a gente não lembra o que a gente falou, às vezes a gente repete as mesmas palavras, muitas vezes a gente fala até muito rápido, a gente não aproveita aquele momento com o Senhor. E como diz aqui, a gente não lembra do que estamos falando. Aí diz assim, olha, a oração mecânica não agrada a Deus totalmente. Só não o desagrada totalmente porque Ele compreende que ainda estamos em crescimento. Não agrada a Deus totalmente, só não desagrada a Ele porque nós estamos crescendo de fé em fé e de glória em glória. Quando a gente vê que estamos orando mecanicamente, na mesma hora, Senhor, Pai, me perdoa, eu não quero estar na Tua presença só por estar. Eu não quero estar na Tua presença fazendo a oração mecânica, não. Eu quero estar na Tua presença de todo o coração. Eu quero estar na Tua presença entendendo essa presença poderosa, essa presença gloriosa. Então, assim o Senhor entende que nós ainda estamos em crescimento. Aí diz assim, olha, é por isso que os resultados desta oração não se manifestam no nível que Ele deseja. Por quê? Porque nós estamos orando mecanicamente. Muitas vezes acontece comigo. Às vezes eu estou lá orando e esqueço do que eu falei. Às vezes é o cansaço, muitas vezes a gente busca tudo durante o nosso dia, né? Muitas vezes a gente diz, mas é porque eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de estar na presença de Deus, e quando eu vou orar, já é perto de dormir, normalmente eu cochilo, eu nem lembro o que eu falei, eu não lembro nem como foi que eu dormi, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está correndo atrás de tantas outras coisas, muitas vezes a gente tem mais tempo para estar no WhatsApp, no Instagram, em redes sociais, e esquece de estar no melhor lugar, que é na presença do Senhor. Olha, certo momento, Davi disse, Senhor, uma coisa eu te peço, apenas uma coisa, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. E eu acho lindo esses salmos, porque Davi, ele poderia ter pedido várias outras coisas. Ele poderia ter pedido riquezas, mulheres, bens, tantas outras coisas. Poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas ele disse, Senhor, apenas uma coisa me basta. E essa coisa é que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Ou seja, Davi sabia o que realmente importava, era estar na presença do Senhor. Ele também diz em outros salmos que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. Ou seja, Davi compreendia a importância de estar na presença do Senhor. Ele sabia que a presença do Senhor transformava a vida dele, que quando ele estava na presença do Senhor, ele não saía da mesma forma que entrou. Então, quando eu e você estamos na presença do Senhor de todo o nosso coração, na oração de todo o coração, como a gente vai ver, nós não saímos da mesma forma. E muitas vezes quando eu e você estamos na presença do Senhor só por estar, fazendo a oração mecânica, só para cumprir tabela, nós saímos até mais cansados, fadigados, nós não vemos uma transformação. Por quê? Porque nós não estamos de todo o coração. Sabe, eu vou te dar um conselho. O Senhor deve ser o centro da nossa vida. Nós precisamos buscar Ele acima de todas as coisas. Nós precisamos priorizar. Ele deve ser a nossa prioridade, a nossa primazia. Então, se o seu dia é corrido, é muito corrido. Camila, você não sabe, eu trabalho tanto. Eu trabalho fora, eu tenho um marido para cuidar, tenho filhos para cuidar. Então, você pode priorizar o Senhor no início do seu dia. Acorda mais cedo, vai orar, vai na presença do Senhor, consagra a Ele esse dia. Olha, eu tenho certeza que a tua vida não vai ser mais as mesmas. E assim, o Espírito Santo vai trazer para você estratégia de como estar na presença de Deus. Ele vai trazer estratégia para que você tenha uma maior intimidade com Deus, sabe? A nossa carne nunca vai querer estar na presença de Deus. A nossa carne, a nossa mente, se ela não estiver renovada, nunca vai querer orar, nunca vai querer estar falando com o papai. Mas eu e você precisamos dominá-la. Assim como Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão de Cristo. Eu e você podemos esmurrar o nosso corpo e reduzir a servidão de Cristo. Eu e você podemos dizer, não, eu vou fazer o que agrada
agrada a Deus, eu vou estar na presença dele, vou passar menos tempo em Instagram, vou passar menos tempo em WhatsApp, Facebook, eu vou deixar essa série da Netflix de lado e vou buscar mais do Senhor. Amém. Eu tenho certeza que se eu e você fizermos isso, o Espírito Santo, ele vai trazer um maior entendimento para mim e para você da palavra. Nós vamos crescer de uma forma maior em Deus. Nós também vamos poder andar em fé, em amor, de forma gloriosa, manifestando a sua glória por onde passarmos. Mas para isso, nós precisamos decidir estar na presença do Senhor. Porque assim como Davi disse, uma coisa, Pai, apenas uma coisa eu te peço. Porque ele sabia que isso era o mais importante, era o que valia a pena. Por isso que também Jesus disse a Marta, quando certo momento Maria está ali prostrada aos seus pés, escutando, ouvindo Jesus, e Marta vai irritada, reclamar: Senhor, não te importas que minha irmã esteja aí, eu esteja fazendo tudo aqui dentro de casa, estou lavando os pratos, estou cozinhando, estou varrendo, estou fazendo isso. E Jesus disse: Marta, Marta, Jesus chama a atenção dela: Marta, Marta, apenas uma coisa, assim como Davi disse, uma coisa. Jesus disse a mesma: apenas uma coisa é importante ou é necessária. E essa coisa Maria escolheu, ela escolheu a boa parte. Então nós precisamos entender que apenas uma coisa nos basta, apenas uma coisa é necessária, e é estar na presença do Senhor em oração, não a oração mecânica. Claro que nós estamos em crescimento, então muitas vezes nós vamos orar sim mecanicamente, mas conforme eu e você buscarmos a palavra, buscarmos estar nessa presença, essa oração mecânica vai cair por terra em nome de Jesus, e nós vamos orar de todo o nosso coração. Então vamos aqui para a apostila. Oração de todo o coração. É a oração que fazemos com fé e atentos, concentrados, com sinceridade, humildade, entendendo que verdadeiramente estamos falando com Deus, naquele momento. Então a oração com todo o coração é a oração que entendemos que não estamos na presença de qualquer um, que estamos na presença do Todo-Poderoso, que estamos falando com Deus. É uma oração que estamos ali para dar o nosso melhor, estamos ali concentrados, atentos, estamos quebrantados, sabe? A palavra de Deus diz que um coração humilde e quebrantado ele não rejeita. Nós precisamos estar com o nosso coração humilde e quebrantado diante do Senhor, sabe? É tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom desfrutar desses momentos com Ele. Muitas vezes há aquela luta, a nossa carne não quer, mas a gente decide ir, a gente vê o quanto foi maravilhoso, o quanto foi poderoso estar na presença do Senhor. Então vamos continuar aqui. Esta oração traz resultados gloriosos da parte do Senhor. Esta oração traz resultados gloriosos, aleluia, da parte do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 18. Aleluia, Deus é bom, amém? Lucas capítulo 18, versículo 13 e 14. Que diz assim: Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui a gente vê a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, a palavra de Deus diz
que ele orava e dizia: Senhor, obrigada porque eu não sou como este publicano, obrigada porque eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero. Ou seja, ele ficava se exaltando, se ensoberbecendo. Ele não tinha humildade ao orar. Depois você lê a partir do versículo 9 para que você entenda melhor, do 9 ao 14. Já o publicano, ele vai à presença de Deus quebrantado, humilde, e diz: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E ele começa a dizer: Senhor, ele não ousava, a palavra de Deus diz que ele não ousava nem olhar para o céu, mas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E sabe, um coração humilde, como eu falei, agrada a Deus. Um coração humilde, um coração quebrantado. Vamos lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, do 15 ao 18. Nós vamos estar lendo aqui. Tiago 5, do 15 ao 18, que diz assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou algumas traduções dizem: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui, continuando, ele diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Aqui a gente pode ver que há poder nas nossas orações. A Bíblia cita, Tiago cita que Elias era humano como eu e como você, mas ele orou fervorosamente. O que é orar fervorosamente? Ele não fez uma oração mecânica, desatento, sem entender com quem ele estava falando. Não, ele orou, ele entendia com quem ele estava falando. Ele orou fervorosamente, de todo o coração, e pediu: Senhor, que não chova durante 3 anos e meio. E o Senhor ouviu a oração dele. O Senhor ouviu, por quê? Porque ele não estava fazendo uma oração mecânica, mas ele estava orando de todo o coração, na presença do Senhor, entendendo a presença que ele estava, entendendo que ele não estava falando com qualquer um, mas estava falando com Deus Todo-Poderoso. Então, continuando aqui nas observações. Quanto mais conhecermos e entendermos a Trindade pela palavra, mas nós teremos prazer e atenção quando orarmos, diminuindo assim a oração mecânica e aumentando a oração de todo o coração. Além de conhecermos e entendermos a Trindade, para cada vez mais orarmos de todo o coração, nós também precisamos meditar em textos específicos da palavra de Deus, que falem sobre os tipos de oração que faremos, pois dessa forma ficaremos mais conscientes do que estamos fazendo. Ou seja, nós precisamos estar em comunhão também com a palavra, meditar na palavra, para que assim, quando a gente estiver na presença do Senhor, a gente possa orar a palavra, a gente possa falar alinhado com a palavra do Senhor. Amém? Então vamos para o próximo capítulo, capítulo 4, que diz assim: algumas maneiras de orar. E a gente vai ver aqui nos tópicos. Nós podemos orar inclinados, nós podemos orar ajoelhados, prostrados com o rosto em terra, também com as mãos levantadas. Sabe por quê? Porque isso é reverência. Quando nós estamos inclinados, quando nós estamos ajoelhados, prostrados com o rosto em terra, é reverência, é estarmos nos humilhando na presença do Senhor. Então vamos abrir em cada um desses versículos. Vamos lá em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, versículo 26. Gênesis capítulo 24, versículo 26, que diz assim: então o homem curvou-se, ou seja, se inclinou
em adoração ao Senhor. Aí ele diz assim, olha, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão. Aleluia, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Aqui a gente pode ver que ele orou ao Senhor inclinado, prostrado, ele curvou-se ao Senhor. Vamos agora lá em Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 95, versículo 6. Que diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Aqui é outra forma que a gente está vendo, outra maneira de estarmos orando, de estarmos na presença do Senhor. Vamos agora para Mateus 26, versículo 39. Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu Deus, é lindo demais. A gente vê aqui Jesus, o próprio Jesus, ele se prostrou diante do Senhor, diante do Pai, na presença dele. E por que eu e você não vamos nos ajoelhar? Por que eu e você não vamos nos prostrar? Isso é reverência. E quando nós estamos inclinados, ajoelhados, com o rosto em terra ou prostrado, ao Senhor, nós estamos dando total atenção, estamos dando mais atenção àquela presença. E aqui ele diz também com as mãos levantadas. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Que diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Aleluia. Aqui, Paulo instrui Timóteo, olha, que vocês possam estar orando em todo lugar, levantando as mãos santas. Então, que a gente possa orar dessa maneira, inclinado, ajoelhado, prostrado com o rosto em terra, com as mãos levantadas também. Aí vamos para a observação que diz assim: não está escrito na Bíblia, porém, uma maneira de orar que é comum no meio cristão é com os olhos fechados, pois nos ajuda a nos concentrarmos mais na presença invisível de Deus. Na segunda observação diz assim: não é obrigado seguirmos estas maneiras todas as vezes que orarmos, mas quando as fazemos de uma forma consciente, estamos considerando mais a presença do Senhor e muitas vezes dominando a acomodação e a preguiça, sentimentos carnais. Sendo por isso que quando aplicamos essas maneiras em nossa vida de oração, é mais comum o Espírito Santo se mover em nós, proporcionando maravilhosas reações em nosso corpo, como riso, choro, de alegria, cair na unção e etc. E algumas vezes manifestando os seus dons. Então, quando a gente ora dessa forma, com total reverência, olhos fechados, de joelhos, o Senhor tem uma maior liberdade nas nossas vidas, até proporcionando unções nas nossas vidas. Muitas vezes, quando eu estou orando na minha casa, no meu lugarzinho ali secreto, né, que a palavra de Deus diz que a gente deve ir para o lugar secreto. Paulo diz, olha, ore em todo o tempo, ore em todo lugar, mas também nós precisamos ter os nossos momentos com o Pai no secreto. E muitas vezes eu estou ali orando, estou me derramando na presença do Senhor, eu choro muito na presença do Senhor, eu também
me alegro, sai muita risada, gargalhada. Então é muito bom, minha gente. A gente só tem a ganhar. O benefício é para nós mesmos estarmos na presença do Senhor. Ter uma vida de oração é para nós, porque quando nós temos essa vida de oração, não tem como andarmos da mesma forma. Nós vamos crescer de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos revelar a glória de Deus. Amém? Então vamos para o capítulo 5, que diz assim. O capítulo 5. Com que frequência e onde devemos orar? Qual é a frequência que devemos orar e aonde devemos orar? Aí aqui ele explica, sempre que pudermos e em qualquer lugar, indo trabalhar, na fila do banco, no nosso quarto e etc. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo 2:8, que diz assim. Quero, pois, a gente acabou de ler, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Aqui vamos também estar lendo em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo 41, que diz assim. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui o Senhor nos alerta a estarmos sempre orando em todo o tempo, vigiando. Como eu falei, nosso espírito ele é perfeito, nossa mente ela precisa ser renovada pelo poder da palavra, ser reeducada. Mas a nossa carne, o nosso corpo ainda habita o pecado. Então eu e você precisamos estar em oração, em constante oração. Orar em todo o tempo, em todo lugar, no secreto, no nosso quarto, na fila do banco, para que assim nós possamos dominar a nossa carne e assim apresentar ela como instrumento de justiça ao Senhor. Aí tem umas observações no capítulo 5 que diz assim. Mesmo orando, sempre que pudermos e em qualquer lugar, porém, devemos investir um tempo específico em nosso dia para orarmos ao Senhor e buscarmos a sua palavra no lugar reservado. Mesmo, foi o que eu falei, mesmo a gente orando em qualquer outro lugar, nós precisamos investir um tempo específico para estar no secreto, para estar na presença do Senhor. Ah, Camila, mas eu oro quando eu estou no trabalho, eu oro quando eu estou fazendo alguma coisa em casa, lavando os pratos. Eu oro quando eu estou passeando com meus cachorros. Sim, muito bem, nós precisamos estar, de fato, em comunhão com o Senhor constante. Nós precisamos estar ligados a Ele constantemente, falando com Ele. Mas é necessário termos um tempo específico, termos um momento com o Senhor secreto, um horário que a gente possa dizer, Pai, esse tempo é teu, eu não quero fazer mais nada, eu não quero dar atenção a ninguém, eu só quero estar na tua presença. Nós precisamos. Aí você pode dizer, mas Camila, na minha casa não dá, porque assim no meu quarto, todos os quartos estão ocupados. No meu quarto, meu esposo fica muitas vezes, meus filhos ficam no quarto, eu não tenho um lugar secreto. Sabe, você pode fazer da sua sala o seu lugar secreto. Não importa o lugar específico na sua casa. O que importa é você estar na presença do Senhor. O meu lugar secreto é na minha sala de casa. Eu faço ali meus devocionais, eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor na minha sala. O mais importante é você investir esse tempo na presença do Senhor. Amém? Então, na segunda observação diz assim. Não devemos escandalizar ninguém, sendo por isso que orando só devemos falar num tom de voz alto e utilizarmos as maneiras que aprendemos antes, ajoelhar-se, levantar as mãos e etc., em locais e momentos apropriados, igrejas locais, lugares reservados e etc. Porque a gente não vai estar na rua com as mãos levantadas e orando, falando, porque senão as pessoas vão dizer, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa pessoa? Será que ela, assim, está um pouquinho fora do juízo? Mas a gente pode, no nosso quarto, na nossa
na nossa casa, na igreja, a gente pode estar ali ajoelhado, levantando as nossas mãos, se rendendo de fato ao Senhor, se entregando a Ele. Olha, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 10, 32. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Que diz assim: não se tornem motivos de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, cuidado, para que você não haja de uma forma que ao invés de trazer as pessoas para o reino, ao invés de trazê-las para perto, para estar na presença do Senhor, a gente possa afastar, se a gente não tiver um certo equilíbrio. Amém? Então, a gente não pode escandalizar ninguém, como diz aqui na observação. E na terceira e última observação, aqui do nosso capítulo 5, diz assim: quando o Senhor Jesus disse que ao orarmos deveríamos entrar no quarto e fechar a porta, ele não estava dizendo que só devemos orar no lugar reservado, mas pelo contexto vemos que ele se referiu a não orarmos com a intenção de sermos elogiados pelas pessoas, e sim para termos intimidade com o Pai. Até mesmo porque a palavra nos mostra que também podemos orar junto com outros irmãos. Então aqui ele manda sim a gente ter esse momento reservado com o Pai. Para quê? Para que a gente possa ter uma maior intimidade com Ele. Como diz aqui em Mateus, abre tua Bíblia lá em Mateus. Aleluia, espero que vocês estejam sendo abençoados através da palavra que cura, através dessa matéria. Essa matéria é muito linda, minha gente. Nós precisamos estar cada vez mais em momentos de comunhão com o Senhor, na presença dEle, amém? O Senhor tem o maior interesse em que os seus filhos estejam buscando, estejam falando com Ele em oração. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 6, versículo 6. A gente vai ler, vamos ler a partir do 5, que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, eles queriam estar ali, olha, para que as pessoas vejam e digam: eita, esse homem é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem espiritual, olha como ele ora. Ou seja, eles queriam receber elogios das pessoas. Por isso que Jesus diz: não seja assim, não sejam como hipócritas, esperando receber elogios das pessoas. Aí ele continua no versículo 6, pelo contrário, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Aleluia. Você vê, quando a gente está na presença do Senhor, que a gente investe um tempo de qualidade com Ele, Ele nos recompensa. Minha gente, Deus é tão lindo que até para estarmos na presença do Senhor, que é para o nosso benefício, nós ainda temos recompensas do Pai. Então, por que não estar na presença dele? Por que não dominarmos a nossa carne e decidir buscar mais ele, estar em momentos de oração, deixar de lado muitas vezes os entretenimentos, coisas que nos impedem de estar na presença do Senhor? Eu tenho certeza, como eu falei, a sua vida não vai ser mais a mesma se assim você decidir a partir dessa matéria, se ainda não decidiu, e buscar mais ao Senhor, estar mais em momento de oração com ele. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 18. Aleluia. Mateus 18. Vamos para Atos capítulo 2. Vamos abrir lá em Atos. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Aleluia. Que aqui o Senhor está dizendo assim, né? Que ele manda a gente para o quarto orar para não ser como os hipócritas. Mas ele diz também que nós podemos orar em comunhão com os irmãos. Aí aqui no versículo 41 e 42 a gente vai ver. Atos capítulo 2, 41 e 42 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. Então, podemos ver que os irmãos estavam ali também reunidos em oração. Nós podemos sim, não só orar no nosso secreto, mas também estar junto com nossos irmãos, reunidos, orando uns pelos outros, momento de oração, falando com o Pai. Amém? Então, essa aula de hoje, nós vamos ficando por aqui no capítulo 5. Na próxima aula, nós estaremos lendo o capítulo 1, meditando no capítulo 1, que fala acerca do jejum. Espero que você tenha sido poderosamente abençoado por essa aula, por essa matéria, pela palavra que cura. Eu te motivo a ler esses versículos aí na tua casa, a estudar mais. O Espírito Santo vai descer ao teu nível. Eu te motivo a partir de hoje já decidir estar na presença do Senhor como nunca antes, estar na presença do Senhor sem reservas, dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, enche-me de Ti, Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça na minha vida. Eu te motivo a decidir apenas uma coisa: o que mais importa é estar na presença do Senhor, assim como Davi decidiu, assim como Maria decidiu, porque a tua vida jamais será a mesma se assim você decidir ter uma vida de oração, porque foi para isso que nós fomos chamados, e o Senhor, Ele se alegra quando os seus filhos estão na presença dEle. Você não sairá da mesma forma, muito pelo contrário, você sairá transformado, você sairá fortalecido, você sairá cheio de Deus, cheio do seu Espírito Santo. Então, é isso. Que Deus abençoe. Graça e paz em nome de Jesus, e até a próxima aula.